palavra. Fala ao nosso coração e tudo será mudado. Fala e tudo será novo. O Senhor que abre caminhos no deserto. O Senhor que faz rios no ermo. Ele é o Deus maravilhoso. O Deus de coisas novas. O Deus de milagres. O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Busque ao Senhor, igreja. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque até achá-lo. Oh, Pai, nós estamos aqui, Pai. Fala conosco, sou teu servo, de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Poderoso Deus, nós estamos diante da tua presença. Nesse último domingo do nosso mês de maio de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos oferecendo um culto agradável ao Senhor. Não viemos para ser agradado, viemos para agradar o nosso Deus. Viemos tanto para ofertar o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor e receber também uma instrução do alto para que possa transformar a nossa vida, renovar a nossa mentalidade, alinhar as nossas crenças com os princípios da palavra do Senhor. Não estamos aqui como religiosos, mas como os filhos de Deus que vieram adorar ao Pai. Que o teu Espírito Santo nessa manhã de hoje possa falar forte, claramente, poderosamente ao coração de todo o teu povo que aqui se encontra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Pessoal que nos acompanha também nas redes sociais, Deus lhe abençoe poderosamente. Eu tenho uma palavra, uma série que vai começar hoje para abençoar a sua vida. Tem escolinha agora de manhã? Não, não tem? Tem escolinha? Então as crianças estão liberadas para a escolinha. Dia de frio, né? Aí algumas crianças não vêm, até alguns pais também não vêm. Vamos para a palavra de hoje, pessoal. Estamos encerrando o nosso mês de maio. E nesse mês de maio nós vimos aqui várias mensagens sobre as 7 áreas da nossa vida. 5 eu já estudei aqui na igreja, algumas delas foram 2, 3 mensagens só numa área específica, e hoje eu vou estudar com você a 6ª área da vida. Só que essa 6ª área, ela também vai ser uma série de mensagens que a gente vai estar estudando aqui também durante todo o mês de junho. Então hoje eu vou estudar com você uma das 7, a 6ª área a ser estudada aqui na igreja, e ao mesmo tempo, durante todo o mês de junho, a gente vai estudar sobre essa área também. Já estudamos aqui sobre a vida espiritual, depois foi a vida social, depois foi a vida financeira, depois foi a área da cura, a área da saúde, se eu não me engano, isso. E a 5ª que vimos agora, a área da família, vimos na quarta-feira agora, na ceia da família, totalmente focado em família, a palavra e a oração. Faltou vida sentimental e faltou a área emocional. Hoje, a partir de hoje, eu vou estudar com você sobre esse tema, a área da mente, segundo a Bíblia. Amém? Amém, amém, povo de Deus? Amém. Bota a arte aí da nossa mensagem de hoje, e você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Abra em Mateus capítulo 3. Quem consegue enxergar bem ali a arte, só você dar uma olhada ali. Algum obreiro, por favor, pega ali o copo d'água para mim, vou pegar aqui em cima, né? Eu tô com a minha garganta coçando esses dias aí, esse ar seco, né? Esse clima dá um pouco de tosse, incomoda a garganta. Ótimo. Já tem um espacinho aqui já.
Acharam aí? Mateus capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler com você 4 versículos. E eu quero que você enxergue uma palavra que vai se repetir nos 4 versículos. Ok? Então eu vou ler com você aqui 4 versículos, e nesses 4 vai ter uma palavra que vai se repetir. Aí você procura saber qual é a palavra que se repete, porque eu vou te perguntar se você observou direito. Mateus capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa daqui é a primeira menção da pregação de João Batista. A primeira pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, Mateus capítulo 4, está aí do lado, ou na folha seguinte, capítulo 4, versículo 17, vai estar escrito assim, ó, 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa aqui também é a menção da primeira pregação de Jesus. Foi batizado nas águas nesse capítulo, batizado no Espírito Santo, 40 dias no deserto, aí ele volta, começa o ministério, e a primeira mensagem de Jesus mencionada é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vai lá para Atos dos Apóstolos, também está aí pertinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo é o 38. Aqui vai mencionar a primeira pregação para a primeira igreja pregada pelos apóstolos. Primeira pregação dos apóstolos pregado para a primeira igreja. Atos 2:38. Vai dizer, acharam aí? Tá pertinho, né? Vai dizer assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, para receberem também o dom do Espírito Santo. Último versículo, ainda Atos dos Apóstolos, agora capítulo 17, aqui fala da mensagem de Paulo. Já vimos de João Batista, Jesus, os 12 apóstolos, e agora Paulo. Os apóstolos pregando para a igreja, Paulo também pregando para a igreja e para os gentios. Atos 17, versículo 30. 17:30. Vai dizer assim, ó: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar do mundo que se arrependam. Diz para mim, qual é a palavra que se repete nesses 4 versículos que nós lemos? Todo mundo pegou a palavra, né? Primeira pregação de João Batista: arrependei-vos. Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos. Primeira pregação dos apóstolos para a igreja primitiva, a primeira igreja: arrependei-vos. Aqui não mostra se é a primeira ou não, mas mostra a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja e para os gentios: arrependei-vos. Amém? Fala comigo assim: não é coincidência, é prioridade. Essa palavra arrependei-vos se repetindo com João Batista, o grande profeta, Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo também, sempre se repetindo, a primeira mensagem de todos eles. Isso mostra que não é, a Bíblia não está mostrando que é uma coincidência. A Bíblia está mostrando que a palavra arrependimento é uma prioridade. Amém? Fala comigo, arrependimento é prioridade.
Agora eu pergunto para você, no seu entendimento, daqui a pouco eu passo da Bíblia, o que significa arrependimento? No seu entendimento, o que significa a palavra arrependimento? Se arrepender de alguma coisa? Não, você explicar arrependimento falando se arrepender, tá igual o dicionário, que explica nada, né? O que significa isso? O dicionário fala, é o ato de fazer isso. Hã? Uma coisa que foi dita que não era para dizer. Me explica, eu mais ou menos entendi, mas explica melhor. Explica aí, prega para mim também. Hã? Mudança de mentalidade. O único que falou diferente, a Viviane e o... Hã? A coisa que fez? Ué, a coisa que fez é ação. Você não completou. Uma coisa que fez de errado e aí não faz mais. Aí deixa de fazer, arrependimento. Eu perguntei isso por quê? Porque realmente no português a palavra arrependimento é uma mudança de comportamento. No português. Ou seja, eu fazia uma coisa que eu achava que não era errado, mas aí o tempo foi passando, eu amadureci e agora eu não faço mais. Eu me arrependi, eu errei, eu fiz o que não era para fazer, eu falei o que não era para ter falado. Isso é arrependimento, é quando a pessoa ela faz ou fala algo que hoje ela enxerga que está errado, aquilo ali que foi errado, o que ela fez, o que ela falou, e ela procura não mais fazer. Então, no português, arrependimento tem a ver com mudança de comportamento. Mas Jesus, João Batista, os apóstolos, pregaram em português, sim ou não? Não. Eles pregaram em grego. E a palavra grega que eles pregaram, que no português significa arrependimento, é essa dali. Bota lá aquela arte de novo. É aquela da arte, a palavra metanoia. Fala comigo, metanoia. Mas é uma coisa só, tá? Metanoia. É uma coisa só. Jesus pregou metanoia. João Batista pregou metanoia. Primeira pregação de Jesus, João Batista, dos apóstolos para a primeira igreja e também do apóstolo Paulo foi metanoia. Fala comigo, metanoia? A palavra metanoia é a junção de duas. Meta mais nous, que junto a variação vira noia. A palavra meta quer dizer mudança, além, transformação. Pode ser essas coisas, metanoia. Por isso que também até no Facebook tocou para metaverso, além da realidade normal. É isso. Meta quer dizer mudança, quer dizer além, quer dizer transformação. E a palavra nous, ou que vai para noia quando junta, essa palavra quer dizer mentalidade. Ela significa entendimento, então você pode traduzir como mentalidade, pode traduzir como entendimento, como percepção, perspectiva, é algo associado à mente humana. Logo, no original, metanoia é exatamente o que ela falou, mudança de mentalidade. Agora, preste atenção como é que a palavra metanoia, no grego, ela é muito mais forte que a palavra arrependei-vos no português. Porque enquanto no português arrependei-vos a gente pensa em mudança de comportamento, no grego ela fala, não, é mudança de mentalidade que faz com que a mudança de comportamento seja natural. A mudança de comportamento é fruto de uma mente que mudou. Tentar mudar o comportamento sem mudar a mentalidade, você uma hora volta a fazer as mesmas coisas, ou seja, a mente ela sempre vai ganhar do corpo.
Você pode... o fulano tá com a mente presa em algum hábito, em algum tipo de um negócio que virou um vício. Aí pega a pessoa, amarra ela, bota numa casa de recuperação e ela tá lá na força, junto, tentando mudar aquele comportamento, mas a mente ainda tá presa. Ela vai sempre sair, ter recaídas, vai querer voltar e não consegue. Até uma hora que a mente dela se liberta daquilo ali, houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Agora você pode deixar ela livre, que ela não quer mais voltar a usar ou fazer aquilo. Porque quando eu tento mudar o meu comportamento sem primeiro mudar a minha mentalidade, eu vou resistir por uma semana, por um mês. Se eu for insistir muita força, alguns poucos meses, mas vai ter uma hora que a pessoa vai ter uma recaída. Agora, quando ela muda a sua mentalidade, é natural ela mudar o seu comportamento. Amém? Quem entendeu o que eu falei aqui agora? Então, a palavra metanoia é muito além, muito mais pesada do que uma simples mudança de comportamento. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de perspectiva da vida, a forma que eu enxergo. Não é preciso alguém falar para mim. Aqui a gente prega sobre vestimenta, sim ou não? Não. A gente não prega sobre vestimenta, porque não é preciso. Se simplesmente eu aprender a palavra, renovar o meu entendimento, ela não é preciso falar certas coisas de como tem que se comportar no trabalho, na igreja, em casa, como se vestir, o que fazer, o que não fazer. É natural toda essa mudança quando primeiro a mentalidade dela já foi mudada, transformada. Diga glória a Deus. Você conseguiu entender? Primeira pregação de João Batista. E não era só a primeira, era a pregação dele também. Primeira pregação de Jesus. E não era só a primeira, era as pregações de Jesus. Primeira pregação dos apóstolos, Atos 2, para a primeira igreja. Era a primeira e era o foco de todas as mensagens dele. Era: mude a sua mente, mude a sua mentalidade. Não é coincidência, é prioridade. Amém, pessoal? Eu vou até citar um texto, até bota ali, já que está com a televisão, né? Bota aí rapidinho, Provérbios 23, 7. Tem um versículo ali de Provérbios, acho que é isso de cabeça agora que me veio, mas eu vou ler. Vamos ver se a gente consegue, se é esse mesmo. Deixa que a gente lê direto ali. Provérbios 23, 7. Vai dizer assim, ó. Bota na tradução comum. King James não precisa botar. Hoje não precisa botar nenhum na King James porque tá tudo igual. Isso, ó. Porque como imaginou no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu pensamento, assim é ele. Só isso aqui. Como imaginou na sua mente, imaginou na sua alma, no seu pensamento, ele fala, assim a pessoa é. A gente já sabe que Deus não olha para a aparência, o externo, mas Deus olha para o coração, a mente, porque o ser humano, ele nem sempre ele é o que ele mostra, mas ele sempre é, como está aqui em Provérbios, aquilo que está na mente dele. Amém, pessoal? O problema é que algumas pessoas, a sua mente, eu vou dizer assim numa linguagem de hoje, ela já foi programada para ser problemática. A ansiedade não vem do nada, ela foi programada para gerar ansiedade. Ela foi programada para hoje gerar depressão. Ela foi programada para enxergar hoje o errado como se fosse certo, o certo como se fosse errado. E uma vez que a mente ela foi programada pelo capeta, pelo sistema diabólico, através daquilo que alguns chamam de cultura, através daquilo que alguns chamam de agora de educação. Primeiro, Satanás corrompeu a cultura. Isso é bíblico, não é só de hoje não. Quando a gente lê as igrejas do Apocalipse, todas elas enfrentavam uma batalha local com a cultura do local. Era nome de cultura da cidade tal, mas que na verdade era diabo disfarçado de cultura. Hoje Satanás também está se infiltrando no sistema educacional. Então é demônio
mas disfarçado de educação na escola. Quem conseguiu entender o que eu falei? Não preciso dar mais detalhes não, já conseguiu entender. Você não está alienado, já conseguiu entender o que eu estou falando, né? Então, é demônio. Aí, uma vez que é programado isso na mente das pessoas com nome de cultura, cultura do carnaval, essa aqui é do Rio de Janeiro, aquela ali é da Bahia, aquele ali é do estado tal. Não, e agora é educação, isso aqui é educação e não sei o quê. Uma vez que é programado na mente da pessoa isso, ela enxerga de acordo com aquilo que entrou. Então pode ser errado aos nossos olhos, mas a pessoa que aprendeu daquele jeito, a mente dela foi estruturada daquele jeito, ela não vê o errado como errado. Amém, pessoal? Quantos de nós aqui, antes de ser de Jesus, fazia algumas coisas totalmente erradas? Só que você não achava que era errado. Você não tinha a menor vergonha de fazer aquilo ali, de falar aquilo ali, de andar daquele jeito, se vestir daquele jeito. E aí agora que a tua mente houve uma metanoia quando você veio para Cristo, você foi ouvindo a palavra, foi se renovando, a tua mentalidade mudou, a tua amadureceu. Aí você, quando olha para como você andava, como você vivia, você sente vergonha do teu eu do passado. É assim ou não é? Você fala, como é que eu achava bonito ser feio? Como é que eu não tinha vergonha de falar uma coisa dessa? Como é que eu não tinha vergonha de fazer isso? Não tinha, porque a tua mente estava programada para isso. Eu até comento aqui com você, assim, vou comentar segurando, porque está gravando, para não ter problema de gravação e tudo mais. Mas, por exemplo, naquela guerra que houve lá em Israel, quando o pessoal lá invadiu, naqueles primeiros dias mataram 40 bebês, sabe disso, né? Mataram 40 bebês decapitados, entraram nas casas matando o homem, a mulher, os filhos, o cachorro, o papagaio, o gato, matando todo mundo, né? E esse pessoal lá do grupo terrorista, que invadiu lá, naquela época, em outubro de 2023, se não me engano, né? Eles estavam com uma câmera. Só que muita coisa não é mostrada na televisão, só se você pesquisar a parte. Eles estavam com uma câmera, mostrando eles entrando, atirando nas pessoas. Aí tinha um documentário que eu assisti, dele entrando numa casa, olha que absurdo, para nós, para ele não. Entrando numa casa, matando o pai, a mãe, as crianças, dando tiro, assim ó, pá, 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 nas crianças. O cachorro apareceu, ele pá, 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 matou o cachorro, matou a casa inteira. Pegou o telefone, ligou pro pai, aí vai traduzindo, ligou pro pai, aí você percebe, ele tá chorando de felicidade. Falando, consegui matar tantos judeus. Pra gente ser absurdo, sim ou não? Não importa quem fosse, de religião, de nada. Nem conheço a pessoa, fazer um negócio, uma família inteira, para nós é absurdo. Para eles, um motivo de gigantesca alegria fazer esse mal. Mas sabe por quê? Pesquisa depois, se você quiser, depois de saber das coisas, né? Na escola deles. Sabe como é que é a aula de matemática lá? Tem vídeo mostrando. Professor dando aula para criança, menor do que Otávio, menor que o Luiz. Criança, falando assim, olha, eu tenho 5 espaço Deus. Eu mato 3. Quantos sobram? Aí eles falam, 2. Aí depois o professor fala, que eu vou matar também. Ensinando matemática assim para os alunos. Criancinha sendo ensinada matemática dessa forma na sala de aula. Por isso que a mente deles vai sendo programada para isso. Eles crescem odiando isso sem a menor causa real. Para que vai odiar esse povo? Não tem motivo nenhum explicável. Mas como? O explicável primeiro é espiritual. Satanás está lá em Gênesis 3, o inimigo da descendência da mulher e do homem. Não tem jeito, o diabo odeia o povo de Deus. Virou cristão, virou descendente de Abraão, algo do tipo, o ódio de Satanás aumenta pela humanidade por você. Amém? Então começa uma perseguição. Não é à toa que a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo e o povo mais perseguido da história da humanidade é o judeu.
Não tem como, porque é demônio. E Apocalipse 13 mostra a fúria do dragão contra o povo de Deus. Ele que está por trás de toda a perseguição. Uma vez que o diabo percebeu que o ser humano, ele é guiado pela sua mentalidade, e se ele aprender errado, ele pratica o errado sem saber que é errado, Satanás se infiltrou na cultura, se infiltrou na educação, no sistema religioso, ele foi se infiltrando em lugares para programar a mente da pessoa para achar normal a criminalidade, para achar normal a sexualização de crianças, para achar normal o errado como certo, o certo como errado, e uma vez que aquilo enraizou na cabeça dela, ela pode roubar, matar, fazer o mal que for, ela não tem remorso, não tem arrependimento, ela acha que está certo, que foi uma conquista entrar numa casa e matar uma família inteira, até os animais. Quem entendeu o que eu falei? Está conseguindo perceber o quanto isso é sério? Conseguiu perceber? Se a gente não vigiar, por exemplo, com os nossos filhos na escola, eles vão aprender a fazer o errado, vão se revoltar contra o pai, como já está acontecendo, contra a própria mãe, contra tudo que é certo, que manteve a humanidade de pé, e vai achar que ele é que está certo. Mas, é porque a mente foi programada. Uma vez que programou, enraizou, aquilo ali entrou, a pessoa pode fazer o mal que for, ela nem percebe que está errado. Quem entendeu o que eu falei? Na Bíblia, na história, no livro do profeta Jonas, fala daquele povo de Nínive, canibal, assassino, povo que aos nossos olhos, povo ruim, é assassino, é matador, é canibal, mas quando o Jonas prega para eles, arrependei-vos, aí teve uma pregação lá de mudança, diz que eles se arrependeram, a mente deles mudou. Aí não fizeram mais aquela geração, não fez mais isso, e Deus perdoou o pecado deles. Aí o Jonas ficou bolado, não queria que perdoasse, não, eu queria que eles pagassem pelo que fizeram. Aí Deus fala assim, Jonas, resumindo a história bem, né? Deus falou, eles nem sabem o que é direita ou esquerda, o que está certo, o que está errado. Eles fizeram isso, não era de maldade, é porque eles foram doutrinados para fazer esse mal. Por isso que Paulo fala, nossa luta não é contra a carne e sangue, não. Por trás dessa doutrinação que leva as pessoas a fazer o ridículo sem perceber, existe uma força diabólica disfarçada de cultura, disfarçada de educação, disfarçada de escola, de não sei o quê, de doutrinação, religião, para a pessoa fazer o mal que for e não perceber o mal que ela está fazendo. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Isso aqui é forte, não é, pessoal? Isso aqui é impactante o que eu estou te falando. Eu não sei se você conseguiu perceber o peso daquilo que Deus, o que eu estou trazendo aqui agora para a gente. Como imaginou na sua alma, assim é. Vai ver o certo como errado, errado como certo, e a gente é que é o problema. Vai chamar de a gente é aquilo que tudo que eles são. Estou falando da Bíblia. Amém, pessoal? Palavra de Deus. Então, por isso que a prioridade do João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos, da igreja primitiva, era pregar uma mudança profunda de mentalidade. Para isso, pode abrir também Marcos capítulo 10, versículo 1. Olha o que Jesus mais fazia com o povo, aonde ele mais gastava o seu tempo com o povo. Marcos 10:1 vai dizer assim, ó: e levantando-se dali, foi para o outro lado dos termos da Judéia, vai, além do Jordão. Olha agora, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, essa palavrinha agora, e tornou de novo, mais uma vez, a ensiná-los, como também ele já era o seu costume, como ele sempre fazia. Então Jesus se despede do povo, vai para o outro lado da cidade, aí daqui a pouco o povo se reúne, aí o povo quando chega, ele não começa a curar ninguém, ele não começa a libertar ninguém, ele não começa a jogar a conversa fora, ele começa a mandar, senta todo mundo aí que eu vou começar a ensinar vocês de novo. Aqui diz, tornou, de novo, outra vez, mais uma vez ele começa a ensinar o povo, e ainda fala assim, como era o seu costume.
Era o que ele sempre fazia quando ele estava com o povo. Então, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 fundamentos do ministério de Cristo: pregação, ensinamento, cura e libertação. Se você ler os evangelhos, Jesus andava de cidade em cidade, pregando, ensinando, curando e libertando. Só que desses 4, o que ele mais fazia era o quê? Ensinar. Porque o que ele mais gastava tempo era ensinar. Era para poder mudar a mente deles. É possível alguém ser curado e ela ainda continua no inferno. Não é porque o corpo foi curado que ela está salva, não. Corpo curado, tem gente que não é nem de Cristo, não nasceu de novo, não é nada, e ela pode ser curada. Pensa num povo, vê se você consegue enxergar, tirando aqui Jesus, né, na época de Jesus, qual foi o povo que mais viu milagre na vida deles? Ninguém lembra? Alguém falou, o povo de Israel no deserto. Eles viram milagres 40 anos seguidos, todo dia. Todo dia coluna de fogo, nuvem, maná, água da rocha, e os 10 pragas no Egito, e mar se abrindo, e Jordão se abrindo, codornizes. O povo que mais viu milagre, todos eles, vou arriscar falar assim, todos eles hoje estão no inferno. Porque se nem Canaã merecia entrar, imagina no céu. Não é verdade? Se nem em Canaã Deus falou eles podem entrar, na terra lá, imagina na terra celestial, aí mesmo que não entra. Se engana, não é porque foi curado, não é porque foi liberto, não é porque porta abriu, não é porque foi abençoado, que quer dizer que está salvo. Então Jesus, sabendo disso, ele curava, ele libertava, mas ele muito mais gastava tempo para mudar a cabeça da pessoa, para mudar a mentalidade dela. O que adianta eu curar o teu corpo, você fica 10 anos com saúde e uma eternidade no inferno? O que adianta eu te libertar de um mal, aí você desfruta mais 5, 10, 20 anos na terra e depois eternamente no inferno? Abrir uma porta de emprego, prosperar sua vida financeira, aí desfruta por 5, 10, 30 anos prosperando e depois eternamente chamuscando no inferno. Então ele, sabendo disso, que as pessoas podem ser curadas, libertas e continuar perdida, ele falou, eu tenho que ensiná-las sobre a palavra de Deus. Porque o ensinamento é que vai trazer a salvação para elas. Diga glória a Deus. Quem entendeu o que eu falei? O ensinamento é que vai trazer a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, uma vida alinhada com a palavra, e aí sim ela pode ir para o céu. Diga glória a Deus. Principal propósito de Jesus, ensinar o povo para mudar a mentalidade, para que não só sejam abençoados, mas que possam também entrar no céu. Amém? Abrem Romanos capítulo 12 agora. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. 12, 2 vai dizer assim, ó. Tô com calor, rapaz. 12, 2, ó. Esse aqui é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Apesar que estou pregando pouco ele, mas antigamente pregava direto. E não sede conformados com este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não seja modelado pelo mundo, pelo sistema do mundo. Mas o quê? Mas seja transformado. Transformai-vos, mudança, transformação de vida. Como? Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Volta a essa parte do versículo. Ó, diga assim comigo: transformação de vida através da mudança de mentalidade. Amém, pessoal? Complicado pregar no frio, né? Você está congelado, você. Para falar tá difícil, para cantar tá difícil, para orar tá difícil. Metade dormindo na igreja, uma palavra dessa.
Pastor Michael deu bronca, ó, benção ontem na ilha, não foi? Falando isso aí. Você tem que vir para dormir no culto, dorme em casa. Ó, seja transformado pela renovação do vosso... Agora fala comigo, transformação de vida através da renovação de entendimento. Em outras palavras, você nunca vai experimentar uma transformação de vida se primeiro você não mudar o teu entendimento, tua mente. Mesma palavra, né? Nous, de noia. Mentalidade, mente, entendimento. Mesma palavra que a gente acabou de mostrar aqui no grego. É a mesma palavra. Não existe transformação. Você vai virar um religioso. Vai virar um bom evangélico. Mas agora, uma vida transformada, aqui está escrito, é só depois da mente ter sido o quê? Renovada. Observa, ele fala de duas coisas. Primeiro ele falou no versículo, não deixa o mundo modelar você. Não deixa o mundo dar os moldes, dirigir a tua forma de pensar. A tua forma de viver, de acreditar. Não pode não. O mundo não pode fazer a sua cabeça, a sua mentalidade. Aí depois ele fala, pelo contrário, agora transforma a sua vida pela renovação da mente, pela renovação do entendimento. Aí o que vai acontecer? Pode passar aí no mesmo versículo aí, ó, continuando. Para que você possa experimentar, desfrutar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu só vou ter vida transformada e experimentar a perfeita vontade de Deus na minha vida após a minha mentalidade, após uma metanoia na minha vida. Eu passar a enxergar como está na Bíblia e não como falam por aí, enganando. Muitas pessoas no começo da conversão enxergam alinhado com o que está escrito. Depois entra um espírito de engano disfarçado de Espírito Santo e ela passa a enxergar melhor do que o pastor, ela passa a enxergar melhor do que a igreja da graça, que a igreja que ela frequenta, a Assembleia Batista, qualquer coisa, e ela começa a sair do propósito de Deus. E pior, quase não lê Bíblia, mas sabe mais do que quem lê Bíblia todo dia. Quase nem lê Bíblia, mas sabe mais do que quem lê todo dia, porque já é um espírito de engano, disfarçado de Espírito Santo. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra de hoje, quem está compreendendo? Então, isso é a alma, é a mente. Uma vez que a minha vida é transformada pela mudança de mentalidade, aí você entende o Marcos 10:1. Por que Jesus estava tanto tempo ensinando, era hábito, era costume. Anota essa frase aí, ó. Aquilo que alimenta a sua mente governa a sua vida. Romanos 10:1. Depois eu continuo na semana que vem, ou quarta-feira, Mateus 13. E nessa mesma pregação aqui, aquilo que alimenta a sua mente, a sua alma, governa a sua vida. Jesus gastava tempo alimentando pela palavra de Deus, para poder a tua vida ser governada pela palavra de Deus. Salmo capítulo 1, vamos terminar já. Salmo capítulo 1. Versículo conhecido nosso. Salmo capítulo 1, versículo famoso da Bíblia. Versículo 1 até o 3. 1 até o 3. Vai dizer assim, ó. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o varão, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Observa que ele fala de mentalidade, influência e o comportamento. Mesma coisa, metanoia. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para quê? Para não aprender com eles. Não ter a mentalidade moldada pelo mundo, como Paulo disse em Romanos 12:2. Mas agora, ó, antes, só isso não é bem-aventurança não. Só não andar com os errados não é bem-aventurança, é não andar e o que mais? Tem o seu prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, ela medita de dia
e de noite. O que é meditar, pessoal, segundo a Bíblia? Vai ler logo segundo a Bíblia, né? Pra tu não achar que é cruzar as pernas e ficar... Falando segundo a Bíblia, o que é meditar na palavra? É sentar na Bíblia e ficar... Hã? Como é que é? O quê? Hã? É ler? Muito mais do que ler. Ler não é meditar. Muito mais do que ler é entender. Hã? Isso mesmo, isso aí, pode falar. A Vanessa respondeu. A Gaita respondeu também, que eu não vi direito, mas pensar, imaginar, refletir, isso é meditar. Ler, eu posso estar lendo, pensando no almoço. Pode ou não pode? Não serve para nada. Não tem nenhum texto falando para ler a Bíblia. Ela fala para meditar na Bíblia, não para ler a Bíblia. A Bíblia fala para meditar nela, não para ler ela. Você pode estar lendo com a cabeça em outro lugar, serve para nada. Ele fala, tem que meditar, tem que estar pensando, refletindo, imaginando. Aí acontece o que vocês falaram. Aí você entende, aí você crê, aí você aprende. E praticamente quase que, vou falar sempre para não errar, praticamente quase sempre, eu vou para academia, atualmente 3, 4 vezes na semana no máximo. Estou indo para academia, né? Aí 1h30 mais ou menos fico na academia, quase sempre eu estou meditando na palavra de Deus. Eu te afirmo, quase sempre. Um monte de pregação que eu prego na igreja aqui, desde antes, surgiu na academia. Mensagens que eu gravei na internet, que eu nem preguei aqui, gravei na internet, surgiu na musculação. Surgiu comigo dirigindo. Eu tô dirigindo, eu tô dirigindo por osmose, eu não sei como é que eu tô dirigindo. Eu tô dirigindo com a cabeça na palavra, meditando num versículo, na frase, não sei o quê. Eu até falei isso aqui há pouco tempo atrás, esse mês agora de maio, teve umas mensagens que eu coloquei na internet, não preguei aqui, só na internet, que Deus me deu, eu tava dirigindo pra cá, pra igreja. Então eu tô o tempo todo meditando, sem ter uma Bíblia na minha mão. Entendeu o que eu falei? Eu estou o tempo todo meditando, sem ter uma Bíblia na minha mão. Isso é o que ele faz, isso tem que fazer. Isso é o meditar. Agora chegar e ler, mas com a cabeça longe, em outro lugar, não adianta nada. Agora chegar e ler e pensa no que está lendo, reflete no que está lendo, imagina o que está lendo, aí ele falou, isso é meditar. Aí vai enraizar em você. Aí vai criar uma estrutura na tua mente. Vai começar o processo da renovação mental, da metanoia. Porque você está lendo e está pensando no que está lendo. A mesma coisa quando eu prego. Enquanto eu prego e você está pensando no que eu estou pregando, isso é o meditar. Então isso vai dando metanoia. Por isso que tem pessoas que vêm para a igreja e nada acontece, e outras que a vida muda recebendo a mesma palavra. Uns estão recebendo a palavra, mas não está pensando na palavra, não está focando na palavra, a cabeça está longe, pensando em outras coisas, pensando em quem está fazendo barulho, criança que chora, e não sei o que. Ela pensa em tudo, menos na palavra. Ela entra vazia e ela sai vazia. Outros ouvem a palavra, estão pensando no que está sendo pregado, às vezes até consegue anotar uma coisinha ou outra, medita, reflete, fiquei aqui pensando, imaginando. Isso sim vai criando a raiz da palavra na tua mente. E aí começa a metanoia, a mudança de mentalidade, se alinhando com a palavra de Deus, que vai gerar transformação de vida. O que você enxergava como certo, mas era errado, agora tu passa a enxergar como errado. O que você via como errado, mas era certo. Quantos de nós, por exemplo, antes de ser crente, vamos supor que você não foi o primeiro da casa a se converter. Ontem até, evangelizando lá na Ilha do Governador, a irmã falou isso, né? Quando ela se converteu, ela passou para a igreja segunda, terça, ela falou que até hoje ela faz isso. Ela vai segunda, terça, quarta, sexta e domingo para a igreja. Então não vai quinta, tem culto lá na dela, mas não vai quinta,
que ela tem um compromisso e sábado não tem culto. Ela falou, até hoje eu vou todo dia. Aí ela falou, quando eu me converti e eu passei aí todo dia, quem na família não era convertido falava, ele tá ficando fanático. Ele tá doido da cabeça. Ele vai pegar ele todo dia. Ué, tem um lugar melhor para ela ir? Aí depois você se converte, aí você fala, ainda bem que meu filho é todo dia. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se a Vanessa vai lembrar, ela foi ali para trás agora. Uma vez lá em Chieta, atendemos uma mãe, chorava pela filha, que estava nas drogas e se envolveu com bandido. A própria mãe tirou ela da igreja. A filha, quando se converteu, ela ia todo dia para a igreja. E a mãe começou a reclamar. Uma hora ela parou de ir para a igreja. Começou a namorar um bandido e começou a usar drogas. A mãe foi lá pedindo para visitar ela, para trazer ela para a igreja. A vontade de orar pela mãe, não pela filha. Verdade ou mentira? Está reclamando porque o filho de 15, 17 gosta de ir para a igreja? Melhor coisa de agradecer, porque no Rio de Janeiro, a maioria dessa idade gosta de ir para o baile. Gosta de ir para as drogas, gosta para tudo que não presta, para ir mesmo para a igreja. Amém, pessoal? Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende. Então, esse enraizar, ele vem através do meditar. Simplesmente ler a Bíblia. Você pode começar lá dia 1º de janeiro a ler a Bíblia, terminar em dezembro e não aprendeu praticamente nada e não mudou nada. Porque tu leu, é igual quando fala, não, mas em 5 minutos eu li aqui 3 capítulos. É melhor você ler 3 versículos em 5 minutos meditando do que ler correndo 3 capítulos em 5 minutos. Não é a quantidade, é a qualidade. Amém? Melhor que ler várias coisas direto ali correndo e não aprender nada, você pega uma coisa só e medita. Amém? Olha que coisa interessante. Na segunda-feira, eu comecei a ler o Evangelho de João. Eu li segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não sei se eu li todo dia João. Mas pelo menos segunda, terça, quinta, acho que quarta também. Não, acho que eu li todo dia. Ontem eu sei que eu li também. Hoje eu não li João, não. Mas até sábado li. 6 dias eu comecei a ler João na ordem, capítulo 1 em diante. Sabe qual capítulo que eu estou e não terminei ainda? O 3. 6 dias e não terminei 3 capítulos de ler ainda. Sabe por quê? Capítulo 1 eu fiz 4 pregação. Capítulo 2 eu fiz 2 pregação. Capítulo 3 eu fiz 5 pregação. Eu meditei. Eu não saí lendo. Como eu estou gravando, eu comecei a ler, refletir, pesquisar, meditar, aí preparei uma pregação. Já até postei várias mensagens desses capítulos aí. Aí no mesmo capítulo, comecei olha que João é um dos livros que eu mais leio da Bíblia. Dos evangelhos é o que eu mais leio. Meu favorito é o João, dos evangelhos. E agora que eu estou meditando ainda mais, com mais calma ainda, comecei a enxergar coisas que já meditei outras vezes e não enxergava. Amém, pessoal? Amém, igreja? Então, quer dizer, o meditar é diferente de ler. Tem que parar para pensar, para imaginar, para refletir. Isso é o meditar bíblico. Quando você medita, a palavra começa a enraizar na sua mente. Vou dizer, não sei se existe essa palavra, enraizamento, não sei se existe. Esse enraizar na sua mente é que vai gerando o que todo mundo pregava lá na igreja lá, a metanoia, a mudança de mentalidade. Amém? Para terminar, ainda no Salmo ainda, né? Ele fala, versículo 2, antes o seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. 3, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que, igreja? Prosperará. Esse aqui é uma sequência. Ela medita na palavra, a palavra gera uma mudança de mentalidade, de pensamento, de princípios, de valores, que vai gerar mudança em atitude, em comportamento, em a forma que ela vive, que ela reage, que ela enfrenta os seus problemas e que vai determinar também os seus resultados, que segundo a Bíblia é prosperar em tudo. Esse é o resultado.
Você entendeu o processo? Começando na mente com a palavra de Deus. Quem entendeu isso aqui? Para terminar, Josué capítulo 1. Vamos terminar. Josué capítulo 1. Josué 1, versículo famoso também, mas fala exatamente a mesma coisa. Deus falando aqui direto com Josué. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1 de Josué, versículo 7. Aqui eu termino. Deus fala assim para ele, ó, tão somente, Josué, se esforça. Tenha muito bom ânimo, se anima, se esforça, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme a lei, a palavra, até que só existiu o que Moisés escreveu. A palavra que o meu servo Moisés, ele te ordenou. Dela, da palavra, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que ela, a palavra, prudentemente, ela te conduza por onde quer que você for. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Antes, medita na palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então, assim, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Ele fala assim, ó, medita na palavra para fazer. Porque se eu apenas ler a palavra, eu vou saber, mas não necessariamente eu vou fazer. Mas se eu meditar, ela vai enraizar. Aí eu vou fazer. Quem entendeu o que eu disse? É igual as pessoas falam, mas assim, não, mas o diabo também sabe da Bíblia toda. Só que não pratica. Tem gente que é assim, que sabe muito da Bíblia, mas não pratica praticamente nada. Ela sabe teoricamente, porque ela lê, porque ela ouve, mas ela nunca meditou. Nunca enraizou nela. Então, de forma superficial, ela tem decorado coisas da palavra de Deus. Igual eu na escola. Na escola eu decorava, colava na prova, passava na prova, sem saber de nada. Eu fui aprovado decorando. A mesma prova, uma semana depois, eu era reprovado. Porque eu decorei para amanhã. Era hoje para amanhã. Aí, se fosse semana que vem, eu ia ser reprovado. Porque eu só, na cabeça, eu ficava fazendo um dia na cabeça. Muita gente é assim. Então, olha isso aqui. Se eu apenas leio, eu não vou fazer. Eu só estou lendo. Mas se eu medito, ela vai enraizar. Aí eu vou começar a fazer. Ele falou, medita para fazer. Não é ler para saber, é meditar para fazer. Gostei dessa frase, olha essa frase aí. Não é ler para saber, é meditar para fazer. Aí ele fala, fazendo, vai prosperar em todos os teus caminhos. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Então hoje eu começo com você, para o nosso mês de junho agora, esse estudo sobre a mente, sobre essa palavra que foi a primeira pregação de João Batista, a primeira pregação de Jesus, a primeira pregação dos apóstolos, metanoia, arrependimento, mudança profunda de mentalidade que transforma a vida inteira da pessoa. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Vamos fazer uma oração a Deus? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo disse, né? Bem-aventurado, abençoado, feliz, bem-sucedido é aquele que não anda no caminho de pecadores, não segue conselho de ímpios,
não se assenta na roda de escarnecedores, ou seja, não aprende o errado com quem vive errado, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que maravilha! Feche os seus olhos nesse momento, abra o seu coração para o Senhor. Se você é uma pessoa que não tem meditado na palavra, não tem estudado a palavra de Deus, não tem aprendido a cada dia algo a mais da palavra do Senhor, é manhã para se acertar com Deus. É manhã para priorizar a palavra de Deus, ouvir a pregação, estudar a palavra, meditar nela e crescer. Aquilo que eu preciso que Deus faça na minha vida está a uma palavra de mim. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra e caminhos serão desembaraçados. Portas se abrirão. Aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida está a uma palavra de distância. A palavra rema, uma palavra direcionada, uma palavra revelada de Deus para a sua vida. Mas ela vem pela meditação. Deus fala com quem tem fome. Quem apenas tem vontade, não, mas quem tem fome, Deus fala. Deus abre o entendimento, Deus revela, Deus direciona. Nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, não como religiosos aqui nesta manhã, não como apenas frequentadores de uma religião, de uma igreja, mas viemos aqui como filhos do Pai, viemos aqui como adoradores, como homens e mulheres que querem comunhão, querem renovação, querem experiências, querem transformação de vida, alinhamento de mentalidade com a palavra de Deus, libertação de tudo aquilo que foi programado na nossa mente, na nossa alma, para fracassar, para enxergar o errado como certo, para sofrer de ansiedades, de depressão, de ataques, de crises que foram implementados na nossa mente. Mas nesse mês de junho, meu Pai, vai ser um mês de uma limpeza mental, vai ser um mês de renovação mental, renovação de entendimento, renovação de mentalidade. Vamos alinhar com aquilo que a palavra diz, porque todos nós queremos prosperar em todos os nossos caminhos. Queremos prosperar em todas as áreas da nossa vida, aprender com a palavra do Senhor, aprender com aquilo que está escrito, ver cada área da nossa vida prosperando, porque a palavra, ela tem enraizado em nós, ela tem frutificado em nossa vida, tem sido o nosso alimento diário, tem sido o nosso sustento de cada dia, e portas vão começar a se abrir, caminhos começarão a serem desembaraçados, obras portentosas da parte do Senhor começarão a se manifestar sobre a sua vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, escreve a tua palavra na mente do teu povo, na mente da tua igreja. Escreve a tua palavra em nossos corações. Escreve a tua palavra em nós, para não ser necessário que até o óbvio seja pregado pelo pastor, porque é um povo maduro, é um povo que tem crescido, é um povo que tem amadurecido, carnalidades têm sumido da sua vida, coisas da velha criatura estão desaparecendo, porque o povo está amadurecendo pela palavra do Senhor. A igreja está se unindo por causa da palavra. A fé, ela está crescendo, ela está aumentando por causa da palavra. Mais testemunhos, mais alinhamento, mais sincronização com os céus, mais alinhamento com os céus, com o reino de Deus. Então vem Espírito de Deus sobre a tua igreja,
manhã de hoje, em nome de Jesus, e que todo espírito de falsa religiosidade, os demônios que se fazem passar pelo Espírito Santo, ensinando errado, fazendo a pessoa virar um verdadeiro fariseu nos dias atuais, uma verdadeira religiosa sem espiritualidade, obras mortas, sepulcros caiados, em nome de Jesus Cristo, seja removido todo engano, seja removido toda mentalidade mundana, crença mundana, remove as sementes diabólicas, remove as sementes mundanas, as sementes diabólicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alinhe Espírito Deus. João 14, 26, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espírito Santo de Deus, seja verdadeiramente o nosso mestre, o nosso guia, o nosso professor, mentor espiritual, e nos ensina as verdades da tua palavra. Revela a essa pessoa a palavra que vai trazer a cura para o seu corpo. Revela a esta pessoa a palavra que vai libertar daquele pecado, daquela mágoa, daquele ressentimento, que vai trazer uma transformação no casamento, na família, na sua vida como um todo. Vem, Espírito de Deus, e abraça a tua igreja na manhã de hoje. Abraça o teu povo nesta manhã de hoje, nesse último domingo desse mês de maio. Estamos encerrando o mês de maio na tua presença. Estamos encerrando esse mês buscando a presença do Senhor, buscando as coisas celestiais, buscando comunhão com o Senhor, presença do Espírito sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, adoramos ao Senhor, ó Deus. Buscamos a tua face neste dia de hoje. Seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado e adorado, ó Deus da nossa salvação. Queremos renovar a nossa mente, renovação de mente para renovação de vida, para renovação de mentalidade, para comportamentos sem esforço. É natural a santidade, é natural a santificação, é natural ir à igreja, é natural orar, é natural ler Bíblia, é natural buscar a Deus, é natural dizer não até a certos prazeres, mas que são pecaminosos, até certas vantagens, mas que são erradas. Vantagem aparentemente, mas é uma vantagem errada, é pecado. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Vai olhando para os céus, vai olhando para o Senhor. E a minha alma se perder sem ti, o que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer? Declare: se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Senhor, só a tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Isso sim é mentalidade alinhada com a palavra. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti? Do que adianta eu juntar os meus tesouros
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só a tua presença é o que me basta. Aleluia. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. A tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos, é o Senhor, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Fala para ele, a tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Sem ti, Senhor. João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, que é a palavra, ela resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. A palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, na palavra é a presença de Deus com você, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Deus, antes de se fazer carne, antes de ser
Filho de Deus, de vermos Ele como Jesus. Na eternidade Ele sempre foi a palavra. Meditar na palavra, repito, é carregar Jesus com você. Você está no ônibus, no trem, no metrô, no carro, meditando na palavra, ele está carregando Jesus com você, a presença com você. Você está falando da palavra de Deus dentro da sua casa, ele está trazendo Jesus para dentro da sua casa, declarando a palavra lá no seu trabalho, na sua sala de aula, aonde você anda naquele ambiente. Ele está trazendo a presença de Jesus naquele lugar. Ele era e é e sempre será a palavra de Deus. E essa palavra é a luz que resplandece sobre as trevas, a treva chamada ansiedade, a treva chamada depressão, as trevas da doença, da enfermidade, as trevas espirituais, emocionais, físicas, materiais, financeiras. Seja qual for o tipo de trevas, a palavra é a luz que dissipa as trevas, a palavra é a luz da vida, é a luz dos homens. João 1,4. Que eu e você possamos meditar na palavra até sem ter uma Bíblia nas mãos. Aonde estiver, parar para imaginar, parar para refletir, parar para em pensamento mesmo, conversar com Deus sobre a palavra, sobre aquele versículo, sobre algo, e o Senhor vai iluminando a sua vida. A palavra vai enraizando na sua mente. E a santidade vai ser fruto e não obras. É natural a santidade. Orar vai ser fruto e não obra. É natural orar, ter uma vida de oração. É natural ler a Bíblia. É natural ir à igreja. É natural falar de Jesus para o próximo. É natural cuidar da casa de Deus. É natural fazer a obra de Deus. Vai ser natural viver alinhado com Deus. Não vai ser esforço. Aquilo que com esforço exige esforço para ser feito, exige esforço para continuar fazendo. Aquilo que é feito de uma natural, sem esforço, naturalmente continua sendo feito. É fruto, não é obra. É fruto, não é obra. Aprenda a parar de pensar demais em tanta coisa que não presta, em tanta coisa que traz até trevas, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da revolta, da raiva, da mágoa, e começa a pensar na palavra. Começa a meditar na palavra. Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele vai dizer: concluindo, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, vírgula, nisso pensai, nisso medita, nisso você pensa, nisso você imagina. Isso é o que deve ocupar a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que traz virtude, aquilo que traz louvor, aquilo que edifica, aquilo que é santo, aquilo que é justo, é honesto, aquilo que te faz bem, aquilo que traz luz para a sua vida. E não o contrário. Vigia a sua mente, vigia sobre o que você tem pensado, meditado a cada dia. E você vai ser iluminado, vai carregar essa presença de Deus contigo aonde você estiver. Diga assim comigo: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é e era e sempre será o próprio Deus. A palavra fez todas as coisas, e sem ela nada do que foi feito
se fez. A palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que essa palavra, que é a luz dos homens, que é a vida dos homens, que é a glória do Pai, cheia de graça e de verdade, que a palavra de Deus se apodere da minha mente, dos meus pensamentos, da minha alma, do meu coração, que eu medite nela de dia e de noite, em todo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, Senhor, que nós fazemos a Ti nessa manhã. Obrigado por toda a direção do Teu Espírito a nós, ministrado nesse dia de hoje. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Quem entendeu a direção de Deus para nós hoje, pela palavra, pela oração, pelo louvor, do início ao fim, o Senhor direcionando, me dá aí mais uns 10 minutinhos, eu já vou te dar a sua bênção final. Vou pedir para as obreiras me ajudarem passando para mim o envelope do dízimo, o envelope da oferta. Vamos agora para a terceira parte, a parte das doações. Quem precisar, é só levantar a mão, pedir, que uma obreira vai te entregar o seu envelope, você poder cumprir a sua primícia, o seu compromisso com Deus. Pastor, eu preciso do meu envelope de dízimo, de oferta para hoje, para outro dia. Se você precisar, só chamar a obreira, levanta a sua mão para ela te ver, que ela vai te entregar em nome de Jesus. Envelope do dízimo, envelope da oferta. Glória a Deus. Meditar na palavra onde você estiver é carregar a presença de Deus com você. Mais alguém? Envelope do dízimo, da oferta. Maquininha de cartão, faltou alguém passar a maquininha de cartão? Pode guardar então, guarda tudo, guarda o dízimo, guarda a oferta. Guarda os envelopes. Segura na sua mão o seu dízimo, sua oferta, seu voto, seu alvo. Se trouxe algo para semear, sua última doação desse mês de maio, desse ano, segure nas suas mãos. Poderoso Deus, eu faço uma breve oração por todos, os dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores, que o Senhor receba da nossa fidelidade, que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e haja retornos multiplicados sobre o teu povo. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar, coloca aí dentro. Glória a Deus. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, reunião da prosperidade financeira. Amanhã eu não vou conseguir fazer live às 8 horas, como eu fiz o mês inteiro de maio, mas eu vou gravar a mensagem mais cedo e vou colocar ela às 8 horas a mensagem. Porque 8 horas eu vou estar na Vila do Pinheiro, com o pastor Michael e os demais pastores, dando uma reunião lá. O pastor Michael vai fazer uma reunião. Ontem ele fez reunião na ilha. Eu cheguei lá 2h30 da tarde, saí de lá, acho que era 9 horas da noite, ou sei lá, por aí. Ou até mais do que isso, nem lembro. Acho que era por aí, né? 9 horas da noite a gente saiu de lá, o ministério também. E segunda-feira, amanhã, ele também vai estar na Vila do Pinheiro. E a gente vai estar lá com ele nessa reunião especial. Vila do Pinheiro foi minha antiga igreja, né? Antes de eu vir para cá, eu estava lá.
Eu vou estar lá agora revendo alguns irmãos que eu não vejo desde que eu saí de lá. E na reunião do pastor que vai ser bênção. Amém? Então não vou conseguir fazer live, mas eu vou gravar a mensagem cedo e vou colocar às 8 horas a mensagem lá rodando, que vai ser da família. É a área que está faltando estudar. A área da família. Aí eu jogo amanhã. E na terça-feira eu faço live normal. Terça-feira, 8 horas. Live normal, terça-feira, às 8 horas. Quarta-feira estamos aqui de novo, de manhã e de noite. Na sexta-feira também. E também na quinta-feira. Eu vou dar mais recados, deixa eu só finalizar para o pessoal de casa. Pessoal de casa, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Quinta-feira agora tem reunião de oração, tá, pessoal? Toda